Deus tem nos conduzido, aqueles que Ele tem usado para expor a palavra, a fazermos séries. Os irmãos já devem ter percebido, o pastor Wagner tem feito uma série sobre o livro de Daniel. O André está fazendo sobre arte, adoração, baseado, começando lá por Gênesis, né? Mas ele vai pegar vários textos na Bíblia, várias reflexões sobre isto. Deus o tem conduzido, ele sentiu no coração isto. Cada um está fazendo conforme aquilo que tinha sentido. E o Gregory, por causa da sequência de estudos que estamos tendo, agora ele está fazendo e tem feito alguns estudos no Evangelho de João, que é aquilo que está sendo estudado na Escola Bíblica Dominical. Eu tenho feito algumas séries e o Senhor colocou no coração o estar vendo com a igreja 1 João. E hoje estamos encerrando este livro de 5 capítulos da Bíblia. No capítulo 5 de 1 João, você pode tê-lo aberto, abra o texto, e nós estaremos vendo todo o capítulo, aquilo que Deus fala, e esse capítulo nos apresenta certezas do crente. Ele fala aqui sobre 5 certezas que o crente em Cristo pode ter. Um dos problemas sérios no mundo de hoje é estabilidade. A falta de, que gera a instabilidade. As pessoas cada vez têm menos convicções. Tudo é relativo. Até o relativo é relativo. Temos ouvido uma expressão, de vez em quando repetida, né? Até já saiu um pouco de moda, mas eu creio que expressa bem os dias que vivemos. Estamos vivendo a modernidade líquida. Os conceitos são todos líquidos. A moral é líquida. O mundo não é mais imoral, o mundo é amoral. Porque não existe mais o conceito de certo e errado. Tudo é válido. Se bem que os que defendem o errado acabam querendo impor o errado, para que o errado se torne o certo. A Bíblia diz que isso aconteceria, e cada vez mais nos aproximamos de um período em que a paciência de Deus vai se esgotar. E o tempo vai chegar e se aproxima. Mas mesmo nestes tempos de tanta instabilidade, de tantas incertezas, a Bíblia diz que podemos ter certezas. E este capítulo, capítulo 5, nos fala de 5 certezas. Eu quero ler apenas alguns versículos, depois leremos todos, do versículo 12 ao 14, que está assim: acima de tudo, meus irmãos, 1 João, eu peguei aqui o texto. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Obrigado, Pai, por tua palavra que é viva e eficaz. Torne claro tudo que estaremos lendo, ouvindo da parte do Senhor, e que pelo poder do teu Espírito coloquemos em prática. Assim como já temos aprendido aqui através das canções, mesmo nas orações, nas informações, nós somos edificados e desafiados também. Que isso esteja ocorrendo, que pelo teu Espírito todos os ensinos que temos neste momento sejam aplicados, compreendidos por cada um. Em nome de Jesus, amém. O Evangelho de João, que foi escrito pelo mesmo apóstolo, e é importante ter em mente, quem tem mais prática com a Bíblia, mais experiência, sabe que há Joões na Bíblia, 3 Joões aparecem na Bíblia. João Marcos, que foi usado por Deus para escrever o Evangelho de Marcos, que não foi apóstolo, mas que esteve com o grupo dos apóstolos, era bem jovenzinho na época, andou muito com Pedro, depois andou com Barnabé, chegou a andar um período com Paulo no início, depois Paulo dispensou, mais tarde Paulo chama de volta, João Marcos, é um João. O João que aparece primeiro é João o Batista, João o que batizava, primo de Jesus, que é aquele que
no início do ministério de Jesus, o apresenta a todos os que estavam ali buscando o Messias e mostra que ele é o Messias. A palavra Messias é a mesma coisa que a palavra Cristo. Cristo é na língua grega, Messias ou Mashiach em hebraico, o enviado, o escolhido, o ungido de Deus. E ele é quem faz isto e batiza Jesus, mostrando assim Jesus que o batismo não tira pecados, mas era a confirmação do seu compromisso com o reino de Deus. João o Batista. Agora o João que escreve os livros com um nome, com este nome, é João o Evangelista. Foi apóstolo de Jesus, um dos mais jovens, provavelmente era o mais jovem. Alguns acham que ele talvez tivesse entre 15 e 17 anos. Na época não existia adolescência. Quem tinha entre 15 e 17 anos já era um jovenzinho e muitos já se casavam, porque já se casavam a partir dos 14. E João, ele segue Jesus, um dos primeiros seguidores, um dos que andam mais próximos de Jesus, está com Pedro logo no início da igreja, quando a igreja se estabelece em Jerusalém. João é o companheiro de Pedro, nós vamos ver Pedro e João andando. E João é o dos apóstolos de Jesus, foi o que viveu mais tempo. Alguns historiadores da época ainda dizem que João morreu com mais de 90 anos. Ele teria morrido no final do primeiro século. E dos 12, incluindo aí Paulo, o único que não sofreu morte violenta, o único que teve morte natural, de acordo com pessoas da época que escrevem acerca do início do cristianismo, os primeiros historiadores cristãos. E este João, ele escreve o Evangelho, escreve 3 cartas, depois Deus o usa para escrever Apocalipse, o último dos livros. No Evangelho de João, o Evangelho é escrito para incrédulos, e o propósito do Evangelho, lá no final, no capítulo 20, no versículo 31, é que as pessoas conhecessem e crescem que Jesus era o Messias, Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, o Salvador. Nesta epístola aqui, chamada assim, a carta, que foi escrita para as igrejas, provavelmente, originalmente a igreja de Éfeso, que estava ali no centro do que hoje é a Turquia, e que na época fazia parte do Império Romano, e era uma região importantíssima ali no Mediterrâneo. E ele tem o propósito de dar aos crentes a convicção, principalmente a convicção de vida eterna. Estudando um livreto há tempos, escrito por um padre, Jonas Abib, do movimento carismático católico, ligado a uma rede aí famosa, ele escreve um livro assim, Cristão Leia a Bíblia. E ele fala dos livros da Bíblia, ele fala de cada um. E ele começa, o primeiro livro a ser abordado no estudo dele é 1 João. Ele diz que 1 João era importantíssimo para todo cristão que tivesse se convertido. O padre que usa essa palavra, achei muito interessante. Porque 1 João mostra que aquele que se converteu a Jesus, que é cristão de verdade, tem a vida eterna. Esta é a convicção, uma grande convicção, uma grande certeza. Nós vamos ver esta, mas queremos abordar outras 5. A primeira certeza, que está nos versículos 1 a 5, ela é a certeza de que o verdadeiro cristão pertence à família de Deus. Certeza de pertencer à família de Deus. Vamos ler juntos? Em casa também, leia. 1 João 5, de 1 a 5. Leamos. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo,
a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Nos tornamos filhos de Deus pela fé em Cristo. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Quem crê que Jesus é o enviado. Jesus é o Messias. Jesus é aquele que foi anunciado no Velho Testamento. Mas é mais do que crer que ele é o Messias, o enviado, é crer que ele é o Filho de Deus. Declarar isso naquela época era perigosíssimo para um judeu. Porque quem falasse eu sou o Filho de Deus, estaria blasfemando. Eles tinham plena consciência de que o filho tem a mesma natureza do pai. Quem é filho tem a mesma natureza do pai. Filho de peixe é peixe. Filho de hipopótamo é hipopótamo. Filho de ser humano é ser humano. Filho de Deus é Deus. Ah, mas todo mundo fala que é filho de Deus. Errado. De forma errada, incorreta. Na verdade, nós somos criaturas de Deus. Fomos criados por Deus, mas não temos a mesma natureza de Deus. Somos moldados por Deus, recebemos do seu sopro que nos deu a vida, o Espírito, a consciência, a racionalidade, mas não somos por natureza filhos de Deus. Agora, quando nós reconhecemos que somos criaturas e pecadores, e quando nós recebemos Jesus como Salvador e Senhor, assim provamos que amamos a Deus. O versículo 2 diz, nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. E aí, neste momento, é o momento em que nós, conscientes do nosso pecado, reconhecendo que Jesus é o único Filho de Deus, que Jesus, portanto, é o próprio Deus em forma humana, que veio ao mundo para nos salvar. E quem reconhece isso e o recebe como Salvador, e João escreveu isso no capítulo 1, versículo 12 do seu Evangelho. Se alguém lembrar o que diz ali, a todos quantos o receberam, aqueles que receberam Jesus, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Não eram filhos, se tornam filhos, são feitos filhos, quando creem e recebem a Jesus. Por isso nós usamos a expressão, quando falamos de alguém, para alguém se tornar cristão, ele tem que receber Jesus. Ele tem que convidar Jesus a entrar na sua vida. Ninguém nasce com Jesus, mas Jesus está sempre perto de todos. Há um texto que diz que ele está à porta e bate. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, ele entra. Porque Jesus não força a entrada, ele tem que ser convidado. E quem o convida, recebe ele na sua vida. Quem reconhece que é pecador e crê que ele é o único Salvador, recebe. E a partir daí é adotado e se torna filho de Deus por adoção. E ao receber Jesus, recebe do seu Espírito. Ele em nós, pelo seu Espírito Santo, agora nos capacita a fazer a sua vontade. E a vontade dele é o amor. O versículo 3 diz... Porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, mandamentos de amor, e os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Por quê? Porque o Espírito Santo em nós vai nos impulsionar a cumprir isto. Quando não há o Espírito Santo de Deus, uma pessoa sincera e honesta vai reconhecer que é muito difícil amar de verdade. Em um local onde eu pude distribuir várias porções do Novo Testamento, um dia passando, eu vi um senhor que era um comerciante grande naquela cidade, ele estava lendo aquele Novo Testamento. Eu me aproximei dele, eu já o conhecia por causa do seu comércio, e ele sabia que eu era o seminarista na época. E ele falou, ô moço, eu estou lendo aqui, mas é difícil ser um crente de verdade. Eu falei, você acha difícil por quê? Porque seguir esse mandamento aqui de amar os inimigos é impossível. Realmente, nenhum de nós tem forças para amar como Cristo nos amou, porque Ele nos amou sendo nós inimigos. No entanto, Ele nos impulsiona a isso. Ele nos dá capacidade a isso, mesmo imperfeitamente.
a declararmos e crermos nisso. E Ele vai nos moldando e nos transformando para isso, à medida que com Ele convivemos e permitimos que o Seu Espírito nos preencha. Agora, Ele nos dá, juntamente com o Seu Espírito, a vitória. Porque todo que é nascido de Deus, diz o versículo 4, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? O que é vencer o mundo? É vencer as pressões do mundo. Nós temos 3 grandes inimigos. Um que nós já chamamos, porque a palavra Satanás significa inimigo, mas na verdade ele apenas deu o princípio, depois ele fica só de lado, na torcida, observando. Porque ele é um grande preguiçoso. O diabo é preguiçoso. O trabalho do diabo é feito pela grande parte da humanidade. E a Bíblia diz que grande parte da humanidade, e esse livro mesmo diz, são filhos do diabo. Porque fazem a vontade do diabo. E nesse sentido, é este mundo com pessoas que estão a serviço do diabo que se torna um grande inimigo nosso, mais do que o próprio diabo. O diabo não está inspirando e mandando e enchendo. O diabo encheu aquele Putin e ele está fazendo a guerra. Não. Ele é o Putin, pecador, que está se deixando cada vez mais envolver por suas tentações, seu egoísmo, suas ambições desmedidas e avançando onde acha que deve ir. Não respeitando ninguém, não respeitando vida humana nenhuma. Como aconteceu com Hitler, como acontece com outros, como acontece com os bandidos, como acontece às vezes com alguns políticos que nos cercam, não digo todos, mas alguns. Sim, o egoísmo. E isso não é que o diabo entra naquele coração e faz aquela pessoa fazer. A pessoa já está no mundo cheio das ideias do diabo e vai fazendo. Agora, em Jesus e com Jesus nós podemos vencer o mundo. Alguém já disse que o crente anda na contramão. Não na contramão da vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é a contramão do mundo. E cada vez mais é. Alguém me mandou uma propaganda de uma celebração que vai acontecer em maio, numa escola pública da nossa cidade. O Dia da Família. E aparece lá diversos pares com suas crianças. E aparece lá 2 homens, 2 mulheres, outras coisas de família, mas a gente sabe o que está por trás disso. E estamos aí nessa luta. Mas nós temos a vitória. Não significa que essa vitória, o mundo vai se tornar todo cristão. E as coisas vão mudar. Não. Mas nós teremos forças para suportar. Mesmo que tenhamos, às vezes, que pagar o preço de sermos contra aquilo que o mundo quer, e vamos pagar o preço, e às vezes como igreja pagamos, e os irmãos viram como é fácil fechar a igreja. Não é? É muito fácil fechar a igreja. Fecharam, não fecharam? Em alguns lugares proibiram até os cultos feitos ao vivo. Teve um estado brasileiro que proibiu. Não se podia nem fazer o culto ao vivo. O pastor tinha que fazer lá da casa dele, não dava para ter música, nada disso. Então, é fácil. E o mundo quer chances para isso. Nesse sentido, nós temos que crer que nós somos vencedores. E a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque somos filhos do que é o grande vencedor, que é o próprio Deus. Por meio de Jesus Cristo, que venceu a própria morte. Então, estando em Cristo, eu tenho dito várias vezes, o pior que pode acontecer, do ponto de vista humano para nós, é a morte. Mas nesses dias aqui, em que tivemos 3 cultos, em que eu disse que nós celebramos a vida, por isso que eu não gosto de falar cultos fúnebres, nós estivemos aqui celebrando a vida na certeza de que tínhamos apenas o corpo de irmãos queridos, de uma irmã querida, mas que com certeza eles estão com o Senhor. Venceram. E nós temos esta certeza de vencer a própria morte, aquilo que seria o pior no mundo. Então nós temos todas as vitórias por Cristo Jesus. Agora, outra certeza que podemos ter, caminhando com isto, é da vida eterna. 1 João 5, 6 a 13. Vamos ler? E este
é aquele que veio por meio de água. Vamos ler? Leia em casa também. E este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Ele não veio somente com água, mas com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes num só propósito. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. E esse é o testemunho de Deus que ele dá a respeito do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem nele esse testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá a respeito do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho, quem tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Sim. E podemos ainda ler o 13, porque está ali como 14, mas na verdade é o 13 que está e que diz assim: estas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Esse é o 13 e encerra isto. Certeza da vida eterna. Por quê? Certeza da vida eterna, porque Jesus Cristo é aquele que nos garante essa certeza. Ele venceu a morte. Nós podemos saber que aquilo que se fala de Jesus é verdadeiro. As primeiras testemunhas humanas, e sabe como é a palavra testemunha em grego? Mártir. Porque as primeiras testemunhas humanas de Jesus e da história de Jesus pagaram com a própria vida a verdade que apresentavam e que anunciavam. Dificilmente alguém uma pessoa talvez possa morrer por uma mentira, 2, 3, podem ser loucos. Mas mais de 500, que foram as primeiras testemunhas, a maioria desses pagando com a própria vida por aquilo. Então é porque de fato eles viram tudo que está narrado nos evangelhos, viram Jesus Cristo morrer, mas viram Jesus Cristo ressuscitar e o encontraram ressuscitado. Por isso, pelo testemunho deles, podemos crer. Mas também nós temos o testemunho que o próprio Deus deu quando Jesus foi batizado. Por isso que é através da água, do sangue que foi a cruz, mas da água do batismo de Jesus. E quando Jesus foi batizado, todos os que estavam em volta, e mais tarde alguns até que vieram a crer depois, ouviram a voz que dizia: este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Mas, quando nós recebemos Jesus, o Espírito Santo está em nós e ele confirma esta verdade. O Espírito confirma que o nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus e que temos parte na herança eterna. Está em Romanos 8, 16 e 17. Agora, Jesus Cristo, ele é a própria vida. Eu sou o caminho, o que ele disse? A verdade e a vida. Que vida é essa? Vida eterna. Quem tem Jesus tem a vida em si, porque ele é a essência da vida. Através dele tudo foi criado e ele confere a nós a eternidade, porque ele é eterno e ele está em nós pelo Espírito dele, que é o Espírito eterno. A vida eterna não é resultado de mérito, mas um oferecimento da graça. A vida eterna não é uma conquista nem um troféu. Ela não é comprada nem merecida. A vida eterna é um presente gratuito de Deus. Pela graça vocês são salvos por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. A vida eterna não é outra coisa senão a vida do próprio Deus. Em Deus há paz e, portanto, a vida eterna significa serenidade. Em Deus há poder. A vida eterna significa a derrota das frustrações. Em Deus há santidade. Por consequente, a vida eterna significa vitória sobre o pecado. E a vida eterna é garantida pela palavra de Deus. Estas coisas foram escritas, a Bíblia foi escrita para que nós possamos ter a certeza da vida eterna. Eu tenho dito várias vezes e não me canso de repetir: se você um dia acordar preocupado, tenso, ou derrotado ou frustrado, esqueça tudo isso. E sabe como você pode esquecer? Falando para você mesmo: eu tenho a vida eterna, e dizendo para Deus: muito obrigado, porque eu sou salvo por Jesus. Você que tem Jesus pode declarar isso. Quem tem Jesus aqui, declare comigo: obrigado,
porque eu sou salvo por Jesus. Obrigado, porque por Jesus eu tenho a vida eterna. Aleluia. Glória a Deus por isto. Esta certeza que a Bíblia nos dá. A Bíblia foi escrita por isto. Também nós podemos ter certeza da resposta às orações. E o texto diz isto, do 14 ao 17. Vamos ler? Estas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que tem a vida eterna, nós já lemos, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vê o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, pedirá, e Deus dará vida a esse irmão. Isso aos que cometem pecados que não levam à morte. Há pecado que leva à morte, e por esse não digo que se deva pedir perdão. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não leva à morte. Vamos por partes aqui. Em primeiro lugar, nós podemos ter certeza da resposta às nossas orações. Ele responde, agora ele diz que desde que oremos segundo a sua vontade. Mas eu não sei qual é a vontade de Deus, então eu tenho que orar. Se orar com fé, com certeza, como eu disse, a oração não muda o coração de Deus, mas à medida que eu estou orando, Deus vai moldando o meu coração a Ele e à vontade dEle. E eu vou tendo paz, porque a grande resposta de Deus é a paz. Filipenses 4, o versículo 6 diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, antes em tudo devemos colocar na presença dEle as nossas petições por meio de oração, súplicas com ações de graças. E o 7 dá a resposta. Qual é a resposta de Deus? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, tomará conta dos seus corações e dos seus sentimentos por Cristo Jesus. A paz é a grande resposta de Deus e nós podemos ter certeza que Ele responde. Ele responde sempre. Nem sempre atende o que eu quero. Nem sempre na hora que eu quero. Mas Ele responde. Às vezes com não, mas o não de Deus vem com paz. E há uma outra coisa melhor para nos dar. Agora também, nós devemos orar por pessoas que estão precisando interceder. E até por aqueles que estão se sentindo culpados. Temos que orar. Orar e pedir perdão dos pecados. Tiago fala de muita gente que adoece porque tem culpa não confessada. E às vezes acontece isso e nós devemos ajudar e orar. Agora diz aqui que há uma oração pela qual não posso orar. Uma condição só. Pecado que é para a morte. Qual que é o pecado mortal? Nenhum lugar aparece com clareza, mas entendendo vários textos bíblicos, nós entendemos que só há um pecado que não tem perdão. Sabe qual é? Quando você chama o Espírito Santo de mentiroso. Na época, muita gente chamava o Espírito Santo de mentiroso, dizendo que as obras de Jesus eram obras do diabo. Mas hoje, as pessoas chamam o Espírito Santo de mentiroso quando negam o que o Espírito Santo veio fazer. Ele veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando alguém é incrédulo e diz, não, eu não creio nisso, eu não creio que Jesus Cristo é o único Salvador, eu não acredito neste Jesus como meu Salvador, então você está dizendo que o Espírito Santo é mentiroso. Você está blasfemando contra o Espírito Santo. E quem permanece na incredulidade até o fim, não tem perdão. Tem gente que pede, pastor, ore pelo meu filho para que ele venha a conhecer Jesus. Eu falo, eu oro, mas ele vai ter que se converter, mas eu peço que as coisas sejam feitas. Agora, uma vez alguém falou assim, pastor, o meu filho só fez coisa errada. Pede para Deus não olhar para isso não, para perdoar ele. Eu falei, isso eu não posso fazer. Porque se ele não se arrepender, se ele não confessar o pecado, não vai adiantar oração nenhuma, porque ele cometeu o pecado imperdoável, que é o pecado da incredulidade. Quem permanece incrédulo até o fim, não tem perdão, não adianta orar por ele. Ora para que ele se converta. Mas para que Deus perdoe o pecado da incredulidade, não dá. Agora, nós temos que orar uns pelos outros sempre, e nesse sentido é importante a oração intercessória, um intercedendo pelo outro. Nós temos que ter a certeza de que nós somos libertos da prática do pecado. Vamos ler. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, o maligno não pode tocar nele. Sabemos que somos de Deus e que o mundo jaz no maligno. Agora,
Este texto declara que nós não permanecemos, não estamos na prática do pecado. O Espírito Santo nos impede, nos liberta dessa prática. As pessoas que estão no mundo estão aí. Quando se diz assim, o mundo jaz no maligno, é porque a pessoa está descansando. A pessoa está ali sem consciência, sem culpa nenhuma. Mas quando se torna um crente em Cristo, ele vai ter culpa, ele vai ter lutas, porque o Espírito Santo vai apontar o erro, mas vai dar forças para vencer o erro também. Mas uma coisa muito importante, o maligno não toca, não no sentido de que a pessoa não pode, mas Jó não foi tocado? Sim, não nesse sentido, porque o tocar aí é mais do que colocar a mão. O tocar é retirar, é afastar a pessoa de Deus. O maligno não faz isso. É possuir. Crente não fica endemoniado. Você pode ter até opressão maligna, mas possessão o crente não pode. Porque a luz não convive com as trevas. Mas eu vi um fulano, há muita gente que não tem realmente possessão, tem opressão, tem até outros problemas. Mas o crente, de fato, se é crente, não fica possesso. O demônio não pode entrar no espírito, na alma de alguém, porque o espírito pertence a Deus se o Espírito Santo está lá. Nesse sentido, nós podemos confiar em Deus. Podemos ter diversos problemas, mas a possessão não é possível para quem é crente de verdade. Certeza de que Jesus é o verdadeiro Deus. Vamos ler os 2 últimos versículos. Sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos que é o verdadeiro, aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, cuidado com os ídolos. Jesus Cristo é Deus. Esse texto deixa isso muito claro. Jesus é o verdadeiro Deus. É o Deus que veio a nós. E quando você tem Jesus, você tem Deus em você pelo Espírito Santo. Agora temos que nos guardar dos ídolos. Que ídolos? Na época as pessoas estavam atrás de ídolos de madeira e muita gente ainda está, de metal. Mas hoje nós temos o problema dos ídolos deste mundo que querem substituir Deus no coração até do cristão. Cuidado com o ídolo. Às vezes é o ídolo do trabalho, às vezes é o ídolo da família, às vezes é o ídolo do dinheiro, o ídolo do lazer. Nada pode tomar o lugar de Deus. Se algo tira o seu tempo com Deus, está sendo um ídolo para você. Cuidado. Guardai-vos dos ídolos, porque Jesus Cristo tem que ser o único centro da nossa devoção e adoração. Em Jesus, nós temos 5 certezas. Vamos ler aqui nesse capítulo as 5 certezas? Todos. Certeza de pertencer à família de Deus. Certeza da vida eterna. Certeza da resposta às nossas orações. Certeza de que os crentes são libertos da prática do pecado. Certeza de que Jesus é o verdadeiro Deus. Aleluia. Nesse mundo de incertezas, você pode ter estas certezas. Porque Jesus habita em você se você o recebeu. Se você não o recebeu, hoje é dia. Volte-se para Ele e diga: eu sou pecador. Eu creio que o Senhor veio ao mundo na pessoa de Cristo. Eu creio que o Senhor morreu em Jesus. Pagou o preço dos meus pecados ao derramar o seu sangue, mas que ressuscitou, está vivo. E eu convido a entrar na minha vida. Receba Jesus e tenha estas certezas.